muito tem se falado acerca da palavra de Deus, talvez mais do que em qualquer outra época da história. Muitas pessoas falam em nome de Deus, ou usando o nome de Deus, mais correto afirmar assim. Eles se dizem falar em nome de Deus, mas hoje, ou melhor, nós temos visto na palavra de Deus como identificar quem traz a mensagem da revelação da palavra de Deus. Nós vamos ver no texto de hoje como discernir a verdade, né? Na verdade, o texto de hoje é mais um de muitos textos bíblicos que nos ajudam a discernir quem fala a verdade e quem transmite engano. O engano, ele não é algo fácil de ser percebido, de ser compreendido, porque muitos têm acesso à palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Quanto mais pessoas tiverem acesso à palavra de Deus, isso é muito bom. Mas esse acesso também faz com que muitas pessoas distorçam a verdade das Escrituras para usá-las conforme os seus interesses, os seus propósitos. Então, quando se fala de revelação, muitas pessoas lembram daquelas pessoas que dizem que receberam a revelação especial, né, de Deus. Deus falou comigo e mandou eu te dizer isso, né? Muitas pessoas utilizam dessa ação, dessa fala, dessa metodologia. Talvez, penso eu, que a grande maioria não para transmitir o que Deus falou, mas para transmitir aquilo que tem vontade que Deus fale para os outros. Às vezes são mais mensagens particulares de alguém usando o nome de Deus do que realmente falando em nome de Deus. A Bíblia é a revelação completa de Deus. Completa no sentido de que ela fala de tudo? Não, a Bíblia não fala de tudo, mas a Bíblia fala tudo o que o homem precisa saber acerca de Deus para ter um correto relacionamento com Ele. Na pessoa de Cristo, nós temos a revelação completa de quem é Deus, no sentido de que Ele mostrou quem é Ele na sua humanidade. Jesus veio em carne, Ele veio à terra, e até a vinda de Jesus, as pessoas não tinham a compreensão completa e correta acerca de quem era Deus, mas quando viram a Jesus, passaram a ver o Pai. Jesus disse isso: quem vê a mim, vê o Pai. Essa é uma informação, essa é uma verdade que a princípio não parece muito impactante ou muito relevante, mas ela é fundamental para discernir o cristianismo verdadeiro, para discernir a verdade. O texto de hoje vai nos dizer que para sabermos se o Espírito é da verdade, ele tem que confessar Cristo como homem, que veio como homem. Porque sem a humanidade de Cristo, não teria a expiação, né? O que é o sacrifício em lugar de outro, não teria o próprio sacrifício, a morte do Cordeiro de Deus, não teria a ressurreição em carne, e Jesus não estaria agora em carne, em corpo, à destra de Deus Pai. No céu hoje, o único que está em corpo é o Senhor Jesus Cristo. Sabia disso? Jesus não está lá em espírito, ele subiu com o seu corpo glorificado
transformado, mas um corpo físico, segundo a revelação da palavra de Deus. Essa informação, ela estava sendo distorcida por um grupo de pessoas que falavam que estavam ensinando as verdades de Deus na época do apóstolo João. O texto de hoje é em 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 6. As pessoas lá, os gnósticos, eles diziam que Jesus era um espírito. Parte desse gnosticismo dizia que Jesus, o espírito, desceu sobre o corpo quando Jesus foi batizado e se retirou do corpo quando Jesus foi crucificado. O apóstolo João está combatendo esse ensino. Esse ensino é mentiroso. Jesus veio em carne no seu nascimento, foi concebido por Maria por meio do Espírito Santo, como a Bíblia revela. Nasceu, cresceu na graça e no conhecimento do Senhor, e executou o plano de substituição pelo pecado da humanidade. De toda a humanidade? Não, daqueles que creram, que creem e que crerão no nome e no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele morreu para salvar quem nele crê, de uma maneira que nenhuma gota de seu sangue foi desperdiçado. Todo o seu sangue derramado, sangue perfeito do Cordeiro de Deus, ele salvou a todos a quem ele veio para salvar. Amém? O plano de Deus, a ação de Deus é perfeita, sem falhas e sem surpresas. Ninguém frustra os planos de Deus. Então João, ele está dizendo isso: olha, tem que crer que Jesus Cristo veio em carne. Para a gente isso não parece muito forte nem significativo, mas é. Nós temos que crer na palavra de Deus como revelação perfeita. Nós não podemos abrir mão de nenhum ensino verdadeiro da palavra de Deus. Para nós que cremos em Jesus, nós temos que ter a Bíblia como a nossa regra de quê? De fé e de prática. Naquilo que cremos, para que assim possamos viver mediante o que cremos, a partir do que a palavra de Deus nos revela. A palavra de Deus é a revelação inerrante de Deus. Hoje muitos dizem: não, mas a Bíblia contém erros. Não contém erros. Não contém erros. Toda a revelação de Deus é perfeita. E isso eu não digo apenas por uma questão de fé, mas há até comprovação científica acerca da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é passível de ser testada, e quando ela é testada, ela é aprovada. Sabia que a grande maioria dos cientistas do passado, dos grandes cientistas do passado, são cristãos, né? Eu vendo agora uma informação, um dos maiores cientistas, para alguns considerado o maior cientista, Isaac Newton, ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. A palavra de Deus, ela é provada arqueologicamente, historicamente. Os fatos que estão nelas registrados, todos são provados e, quando bem testados, aprovados. Eu creio na palavra de Deus, e a minha fé não é uma fé irracional, não é uma fé emocional, ela é uma fé racional. Quanto mais provas eu puder ter de que
a palavra de Deus de fato é a verdade, mais seguro eu me torno naquilo que penso e como vivo. E isso é maravilhoso. A palavra de Deus não é contra a ciência, ela é provada pela boa ciência, pela ciência honesta, verdadeira. João, ele combate o ensino falso dos gnósticos, dizendo que um ponto essencial para saber acerca da verdade, aqui ele vai falar do Espírito da verdade, é se declara Jesus como homem. Em outras palavras, ou para os nossos dias, nós podemos entender que para compreendermos se alguém está falando acerca da verdade de Deus, se aquilo que nós vemos nas redes sociais ou assistimos em algum lugar é verdade, é passar pela prova de que faz uma declaração correta de quem é Jesus, na sua pessoa, obra, na sua ação. Isso é o que caracteriza a verdade. Vamos para o texto aqui, 1 João capítulo 4, versos de 1 a 6. Diz assim o texto: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Então, João ele está nos dizendo aqui que os discípulos de Jesus, eles precisam ter a sensatez, eles precisam estar atentos, porque nem tudo que se fala acerca de Deus ou em nome de Deus é de Deus. Nem toda espiritualidade vem do Espírito Santo. Nem toda ação, nem toda movimentação vem do Espírito Santo de Deus. E aí ele diz, olha, a maneira de entender e saber de quem fala acerca do Espírito de Deus é se tem uma declaração correta acerca de Jesus Cristo, que ele veio em carne. Se negam isso, então não é de Deus. João está falando especificamente disso porque os gnósticos ensinavam que Deus era apenas Espírito, o Deus Filho era Espírito também, né? Jesus era apenas um Espírito. E é parecido com muitos ensinos, com muitas doutrinas que se tem aí, que na verdade são seitas. Alguns reconhecem Jesus, mas não como a Bíblia declara acerca de Jesus. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles falam que a salvação é por meio de Jesus, mas eles dizem que Jesus não é Deus. Eles não dizem que Jesus e o Pai são um. Então tem uma falha, tem um erro na interpretação acerca de Jesus Cristo. O catolicismo romano, por exemplo, eles acreditam em Jesus, acreditam que é Filho de Deus,
né, acreditam que é o Salvador, ensinam isso, mas a salvação não depende exclusivamente de Jesus. Maria é intermediadora, outros santos são intermediadores, né? Então ele minimiza, o catolicismo minimiza a obra de Jesus. É um entendimento errado acerca da pessoa de Jesus. E assim por diante, muitos outros ensinos. O adventismo do sétimo dia, lá na escatologia, ele faz uma confusão. Ele mistura uma interpretação acerca dos bodes do cordeiro, a ponto de aqueles que são de Deus, eles interpretarem como não sendo de Deus, não sendo do cordeiro. Então, interpretações erradas, elas não são inocentes, né? Elas não são inofensivas, não, elas são nocivas, porque a nossa salvação, a nossa vida eterna depende unicamente do entendimento correto de quem é Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por meio de Jesus. Não existe atalhos, não existe ruas paralelas que você pode ir caminhando um pé em Cristo e um pé em outro caminho, um pé, como dizia antigamente, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Um pé em Cristo e um pé no mundo. Não tem essa, não chega lá. Temos que caminhar no caminho estreito, que é Jesus, na porta estreita, no caminho apertado, na porta estreita, que é Jesus. Então João, ele está dizendo, olha, tem que saber quem é Jesus, a sua obra, tem que saber, tem que ter um entendimento correto acerca de Jesus. O cristão, ele então deve discernir o ensino e o espírito por trás desse ensino, reconhecendo a verdade pela confissão correta de Cristo e pela fidelidade à palavra. Lá no final, no versículo 6, ele diz que aqueles que dão ouvidos aos apóstolos são os que estão caminhando na verdade. Então, a título de introdução ainda, como a gente pode ter as convicções acerca do ensino correto de Jesus? Como nós podemos saber se uma pessoa está falando a verdade de Jesus ou não? Porque às vezes é aquele lance, né, da mentira tão parecida com a verdade, que a gente fica sem saber quem está falando a verdade e quem não está. Às vezes tem pessoas que estão falando de uma maneira tão suave, tão meiga, tem um fundo musical por trás, um vídeo tão bonito, mas está falando uma mentira. Às vezes tem alguém que fala com tanta dureza, né, sem muita maquiagem, muito direto, mas fala a verdade. Às vezes nos faz lembrar os profetas mencionados lá no Antigo Testamento e o próprio João Batista, né? Eles não traziam mensagens da verdade açucarada. A verdade, ela confronta, muitas vezes, na maioria das vezes, ela confronta as nossas vidas, o nosso ego, os nossos pecados. Ele nos confronta para uma mudança de vida, e não massageia para que a gente continue vivendo no engano, no pecado e achando que está tudo bem. A verdade, ela vai sempre confrontar o engano, o erro e a mentira. É como para que saibamos o ensino correto, é como quem trabalha com dinheiro, né? Um caixa, um bancário, como eles sabem que uma nota é falsa? Como pessoas que trabalham com dinheiro sabem que uma nota é falsa?
É conhecendo todo tipo de falsificação que existe? Não é. É tendo muito, muito mais e mais contato com as notas verdadeiras. E é assim, né? Quem movimenta com dinheiro pega tanto em dinheiro que quando pega uma nota falsa, já no toque, já percebe a diferença. Opa, tem algo estranho aqui. O que aconteceu com essa nota? Foi molhada? Né? Teve alguma alteração? Ou é uma nota falsa? E aí vai investigar. Como nós sabemos que algo é falso acerca de Jesus? É conhecendo a verdade, conhecendo a verdade, conhecendo a verdade, nos expondo a verdade, analisando a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, né? Que a Bíblia não nos manda apenas ler, mas nos manda examinar a palavra de Deus. Quanto mais contato tivermos com a palavra de Deus e com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mais facilmente vamos identificar os ensinos falsos acerca de Jesus. No versículo 1, João está dizendo que nem todo espírito vem de Deus. O apóstolo João inicia com uma advertência crucial à igreja, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso há quase 2000 anos atrás. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e nós podemos ter uma certeza: esses falsos profetas se multiplicaram, assim como verdadeiros profetas se multiplicaram, né? Falsos profetas se multiplicaram ainda mais pelo mundo, né? E nós não podemos dar lugar a tudo que se fala, principalmente hoje nas redes sociais. Nossa geração, quem tem aqui 30, 40 anos, essa geração tem experimentado uma mudança radical, cultural, né, de informações ao longo desses anos. Nós saímos da época da televisão, em muitos, da televisão preta e branca, ao smartphone com o mundo na tela. E nesse percurso nós vimos muita coisa. Lá nos anos 80, 90, para se ouvir acerca de Deus, para alguém trazer um ensino verdadeiro ou falso acerca de Deus, era pessoalmente, porque nem na TV tinha programas de TV sobre a palavra de Deus. Era pessoalmente, era nas igrejas. Até os anos 90, né? Até os anos 80 só tinha uma igreja evangélica aqui em São João, a Assembleia de Deus. Nós viemos no final dos anos 80 para o começo dos anos 90, só duas. Hoje já tem muitas igrejas e muitas teologias distintas. Teologias distintas. E aí hoje nós temos acesso a influenciadores nas redes sociais nos bombardeando. E a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes nós estamos disseminando, né, ou propagando algo, pensando que é verdade, propagando um ensino errado. Nós precisamos, a palavra de Deus aqui nesse texto nos chama a analisar, a examinar se o Espírito vem de Deus, se o Espírito por trás daquela mensagem de fato vem da palavra de Deus. Essa exortação surge em um contexto de confusão espiritual lá atrás, né, e doutrinária, onde falsos mestres dissociam a verdade sobre Cristo, e João chama os crentes à vigilância e ao discernimento espiritual.
o discernimento é uma característica essencial da maturidade cristã. O crente não aceita passivamente qualquer ensino, mas avalia à luz das Escrituras. Nós precisamos provar os Espíritos, né? E o texto aqui, quando diz provar os Espíritos, significa examinar cuidadosamente o conteúdo doutrinário e a conduta moral de quem transmite. Nós, pelo conhecimento da palavra, podemos sim julgar as pessoas. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas podem dizer: olha, ninguém pode me julgar, porque a Bíblia diz que ninguém deve julgar os outros. Opa, não é isso. A Bíblia diz para não julgar sem fundamento, baseado no achismo, no que eu penso. Mas a Bíblia nos dá um fundamento para que nós possamos analisar as ações, falas e obras que uma pessoa faz, para discernir se ela é usada por Deus ou não. Nós somos chamados a examinar cuidadosamente o conteúdo doutrinário e a conduta moral daqueles que estão ensinando. Nossa geração, ela é marcada por um consumo rápido de conteúdo espiritual. As pessoas não querem mais ficar tanto tempo ouvindo uma pregação. Possivelmente, pregações como essa, de 45 minutos, 1 hora, vai passar talvez por um período em que cada vez menos pessoas vão ter a paciência de ouvir. E isso é porque a mente das pessoas, a maneira como a mente trabalha hoje, está mudando, por conta dessa exposição que nós temos ao celular, né? As coisas rápidas. A gente, quando vai ver um vídeo, a gente olha logo se o vídeo é longo ou curto, porque se for longo a gente já passa. A gente quer assistir vídeos curtos, rápidos, mensagens diretas, e na grande maioria das vezes essas mensagens se tornam superficiais e improdutivas, quando muitas vezes até erradas, enganosas, mentirosas. Então nosso desafio é voltar à Bíblia, né, como um filtro para os ensinos. Nós podemos perguntar: o que eu estou ouvindo glorifica a Cristo? Baseia-se na verdade bíblica? E nós temos exemplos de cristãos que faziam isso lá no período do Novo Testamento, da igreja primitiva. Vamos abrir lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Paulo, passando pelas cidades, pregando acerca de Jesus, eles chegam em Bereia e ensina, prega. E os bereanos, eles param e escutam e dizem: não, pronto, agora vamos seguir a ele, vamos seguir o ensino de Paulo, assim, às cegas. Não foi assim. O texto do versículo 11 diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha aí, os bereanos, quando Paulo ensinou, eles foram para onde? Para as Escrituras. Eles foram ver: peraí, deixa eu ver aqui se o que você está ensinando está de acordo com as Escrituras.
Da mesma forma que vocês devem fazer agora, ao ouvir eu pregar. Espera aí, deixa eu ver se o que o pastor está ensinando é isso mesmo. Se ele está correto no ensino da palavra. As pessoas não devem ouvir outras pessoas porque confiam e seguem cegamente. Pessoas estão passivas de erros, de interpretar errado. E quando se interpreta errado, o resultado final do ensino também corre um grande risco de ser errado. Então, João está dizendo isso, que os cristãos precisam examinar, precisam estar atentos, precisam ser vigilantes acerca dos ensinos que tem acerca de Jesus. Os bereanos aqui, eles foram para as Escrituras para ver se o que Paulo estava ensinando era correto, e isso nos dá um grande exemplo, um exemplo correto. Como identificar a verdade? É olhar através da lupa da verdade maior, da revelação de Deus, a palavra de Deus. Sem o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos estar correndo um grande risco de sermos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Se nós só ouvimos o que as pessoas dizem e não examinamos pela palavra de Deus, quem estiver dizendo algo que me agrade hoje, eu vou. Amanhã, se ele disser uma coisa que não me agrada, eu não vou querer mais, eu vou ouvir aquele outro. E assim eu vou andando, sem rumo, sem direção, mas também sem a fundamentação correta. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são roubadores. Disfarçados de ovelhas, mas por dentro são roubadores. Olha aqui, não é lobos, a gente tem o lobo em pele de ovelha, que se fala, mas o texto bíblico diz que são roubadores, Eles roubam a mente e o coração daqueles que o ouvem. E quando conseguem roubar isso, quando conseguem roubar o coração, eles são capazes de fazer qualquer coisa com a gente. São capazes de nos manipular de qualquer forma. Temos que ter cuidado com os falsos mestres. Vez por outra, aqui nas mensagens eu denuncio falsos mestres das redes sociais aí. Falo nomes. E isso com um propósito, não é de difamar ninguém, mas é de alertar o povo de Deus de quem não ensina a verdade, de quem manipula a verdade, de quem maquia a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Versículos 2 e 3 diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E aqui, antes de entrar, ou de falar um pouquinho mais, eu já falei na introdução acerca disso, quero só abrir um parênteses para falar a respeito desse anticristo aqui, o espírito do anticristo, que ele diz que já está presente no mundo. Aqui não é o anticristo escatológico, que fala lá do futuro, que está lá em 2 Tessalonicenses, que a palavra de Deus fala acerca do futuro, mas do espírito do anticristo, que já estava presente desde o período dos apóstolos. Ele já estava presente, já estava atuante. E esses falsos mestres, falsos profetas,
são como que um sinal, aqueles que apontam para o anticristo futuro, escatológico, que a Bíblia diz, que vai se levantar, que vai enganar as nações. Não sabemos quando isso se dará. A verdade é que a revelação de Deus, ela tem se cumprido, né, progressivamente, e nós estamos nos últimos momentos, né, da história. Nós não sabemos quanto tempo é esses últimos momentos, se são anos, décadas, né, ou séculos, não sabemos, mas daquilo que a Bíblia tinha revelado acerca do futuro, né, que está lá em Apocalipse, pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, pode ser para nós, pode ser para os nossos filhos, ou bem depois, não sabemos. Mas uma coisa é certa, muita coisa tem avançado aos pulos, né, a passos largos. E esses falsos mestres, falsos profetas, que agem pelo espírito do anticristo, eles já apontam para o falso mestre, o falso anticristo. Para João, a ortodoxia cristológica, ou seja, o ensino acerca de Cristo, leva ao reconhecimento de que Jesus é o Cristo encarnado. Ele diz aqui: quando você vai fazer um estudo acerca de Cristo, ou quando tem um ensino acerca de Cristo, ele não vai fugir da informação de que Jesus se veio como homem. Isso é importante, isso não é apenas um detalhe. Se uma doutrina ensina que Jesus é só espírito, é falsa, é do anticristo. Russell Shedd, ele dizia que o erro sobre Cristo é o mais destrutivo, pois deturpa o centro do Evangelho. E aqui a gente chega no ponto alto dessa mensagem. E o ponto alto é apontar para Cristo, a pessoa de Cristo. Assim como toda a Escritura aponta para Cristo, o texto aqui, ele chega no seu ápice falando a respeito de Cristo. Nós precisamos, para ser salvos, para termos a vida eterna, nós precisamos do Jesus das Escrituras. Não é Jesus como meus pais ensinam, como tradição ensina, como eu quero, como eu penso, como eu quero acreditar, como eu adapto ele à minha vida, porque é o que muitos estão fazendo. Querem uma vida espiritual, mas essa vida se adaptando à sua vida, os seus gostos, a sua rotina, os seus prazeres. Esse Jesus aí, ele não salva. Jesus diz que precisa crer nele, como diz as Escrituras, para ser salvo. É o Jesus bíblico que salva. É o Jesus das Escrituras que salva. É aquele que veio, que morreu na cruz do Calvário. É aquele que disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É aquele que diz que quem quiser ganhar a sua vida, tem que perder aqui nesse mundo. E quem perder essa vida aqui, achará lá. Então, de fato, o que o mundo diz acerca de nós: olha, vocês estão perdendo a sua vida. Sim, estamos perdendo a nossa vida por amor a Cristo,
porque nós consideramos a nossa vida muito mais do que esses anos que estamos passando sobre essa face da terra. Então, para ter uma vida eterna com o Senhor, com Cristo, como as Escrituras dizem, eu tenho que perder essa vida. Eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que seguir a Cristo. Eu tenho que ser participante dos sofrimentos de Cristo. E olha que nós talvez estejamos muito longe de estarmos vivendo essas verdades. E nós temos que ter cuidado, porque mesmo dentro da igreja, mesmo dentro de um local onde se ensina a verdade, pelo menos nós cremos que esse ensino é a verdade, mas nós ainda corremos o risco de não estarmos vivendo a verdade, porque não basta só saber, né? Não basta só saber. Parafraseando aí uma canção do mundo, é preciso saber viver. É preciso saber viver isso aqui. Examine-se a si mesmo. Examine se o conhecimento que você tem de Jesus é o bíblico e se você está vivendo de acordo com esse conhecimento. De abrir mão dos prazeres, abrir mão dos benefícios desse mundo para fazer a vontade de Deus, para viver o Cristo das Escrituras. A cristologia bíblica é fundamento de fé cristã. Negar a encarnação de Cristo, que o Filho eterno de Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, é rejeitar a própria essência do Evangelho. Discernir espíritos não é simplesmente sentir paz interior ou emoção religiosa. O verdadeiro teste espiritual é o que se diz sobre Jesus. A fé cristã não aceita definições vagas acerca de Deus. Ela é fundamentada na pessoa e obra do Cristo encarnado. Hoje muitos movimentos e religiões usam linguagem espiritualizada, falam de Deus e até de Jesus, mas negam sua divindade. Eu já mencionei aqui algumas seitas, alguns ensinos falsos acerca de Jesus. Quem é Jesus? João 1,14 diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Colossenses 2,9 diz: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2 João 2,7 diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Versículo 4. Já estamos caminhando para o final. O Espírito de Deus habita nos crentes e os torna vencedores. Em meio às advertências sobre falsos profetas e o espírito do anticristo, João encoraja os crentes com uma poderosa declaração: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, se nós estamos em Cristo,
Se nós temos o Espírito Santo de Deus, né, maior é o que está em nós. Então, existem muitos falsos mestres, pelos falsos espíritos, e há apenas um Espírito verdadeiro e santo, mas ele é maior do que todos os outros juntos, e ele nos faz vencedores. E vencedores não é nesse sentido de prosperidade, como muitos gostam de pegar trechos como esse da palavra de Deus: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, para fazer declaração de vitórias, às vezes acerca de prosperidade. Não é isso que o texto está falando. Ele está falando de resistência. Maior é o que está em nós, que nos dá a força para resistir todos os ataques, todos os enganos, todas as mentiras, todas as perseguições, frustrações. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O texto está falando de resistir, né? De estar fundamentado na verdade, para não ser enganado, para não sermos levados por caminhos errados. É no mesmo sentido que Paulo fala aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso resistir todas as coisas, todas as dificuldades, naquele que me fortalece. As pessoas distorcem esses textos da palavra de Deus para colocar num contexto triunfalista, egocêntrico, né? Onde coloca o homem no centro do poder. Não, Deus é que nos dá o poder para resistir aquilo que necessitamos resistir. Em tempos de confusão espiritual, não precisamos viver com medo. Ainda que o mundo esteja cheio de vozes contrárias à verdade, o Espírito de Deus que habita em nós, Ele é maior, mais poderoso, mais sábio, mais verdadeiro do que qualquer influência que opera contra o Evangelho. E para a gente encerrar os dois últimos versículos, o apóstolo João, ele conclui essa sessão enfatizando a diferença fundamental entre os falsos mestres e os filhos de Deus, o contraste entre o mundo e os que são de Deus. Diz assim o texto: eles são do mundo, por isso falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Você pode pensar: mas pastor, tem tanta gente que segue aquele pregador, milhões de seguidores, os vídeos deles têm milhões de visualizações. E é isso mesmo. Quem é do mundo vai se identificar com o espírito que fala acerca das coisas desse mundo. Vai gostar, vai achar bonito e vai se dar ao engano, se entregar ao engano. E são muitos, né? Como o Senhor Jesus Cristo diz, são muitos que enveredam pelo caminho largo. É mais gente do que o que segue a verdade. Seguir a verdade tem preço alto, tem renúncia, tem sacrifício. As pessoas não querem isso. As pessoas estão cada vez mais buscando comodidade, conforto, bem-estar, não se comprometer. E o que nos preocupa é que até os que se dizem cristãos estão no mesmo pensamento: não se comprometer, não se sacrificar, se dar mais aos interesses dessa vida do que a obra de Deus.
não poder se comprometer com a obra de Deus, porque a vida já é corrida demais com essas coisas do mundo, desse mundo. Mais uma vez eu falo, tudo aquilo que nos afasta de Deus e do propósito de Deus para as nossas vidas não é bênção. Então, às vezes, até a nossa família, que consome todo o nosso tempo, se nós não soubermos administrar, aquilo não está sendo bênção na nossa vida. Eu não estou dizendo que os filhos, os pais, coisas não são bênção. Não é isso. É como nós lidamos com o relacionamento familiar, de trabalho, de estudos, é que pode ser pecaminoso. Nada nem ninguém pode ocupar o lugar que é de Deus. Nada nem ninguém pode tirar de nós o tempo que deve ser dado a Deus. O ensino dos apóstolos era transmitir aquilo que receberam de Jesus. E Jesus, dentre muitos dos seus ensinos, ele chamou os seus discípulos para serem multiplicadores da mensagem do Evangelho, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Os apóstolos, eles estão dizendo: olha, aqueles que são de Deus, eles vão nos escutar. E o que é que nós dizemos? Em outras palavras, em outros textos, é de viver o cristianismo autêntico. Viver na prática, na sua vida, nas suas concepções, nas suas escolhas, na sua maneira de pensar, mas também de ser um propagador das boas novas de salvação, do Evangelho do Senhor Jesus. De fato, seguir ao Senhor Jesus Cristo e levar outras pessoas também a segui-lo. Quando eu prego aqui, eu convido você a examinar o que você tem ouvido, o que você tem assistido acerca de questões espirituais. Quem são as pessoas que você segue? Quem são os pregadores que você escuta? Quais são os vídeos que você compartilha? E a pergunta é: o que essas pessoas estão falando é comprovada pela palavra de Deus? Tem fundamentação bíblica? O que essas pessoas estão ensinando está correto acerca de Cristo? Se a resposta for sim, se você não identifica ensino errado acerca de Cristo, compartilhe. Compartilhe mais do que qualquer outra coisa que você compartilha nas suas redes sociais. Agora, se gera dúvida, se tira a glória de Deus e coloca no homem, se tira Deus do trono e coloca o homem no trono, e coloca não traz uma declaração correta acerca de Jesus Cristo, rejeite, deixe de seguir, não compartilhe, porque não vem da parte de Deus, não fala em nome de Deus. João 8,47. Vamos abrir lá para a gente encerrar. Jesus falando: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Às vezes a gente fica triste, indignado, porque a gente fala de Cristo para as pessoas e as pessoas não dão ouvido, não têm paciência. Nós não podemos desistir de falar de Cristo, mas
entenda que as pessoas que são de Deus, mais cedo ou mais tarde, elas vão ouvir a palavra de Deus. Nós não sabemos quem são, então nós temos que falar para todos. Nós temos que espalhar a palavra de Deus para todos. Esse texto aqui de 1 João, ele está conectado ao todo das Escrituras. Nós ensinamos de que a Bíblia ela é cristocêntrica. O centro da Bíblia é Jesus. Todo o ensino da Bíblia aponta para Jesus, mesmo que não esteja falando de Jesus, mas ele vai culminar na pessoa de Jesus. E esse texto não é diferente, né? Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é advertido contra os falsos mestres. Deuteronômio, Jeremias. A vinda de Cristo revelou a verdade plena de Deus. Lá em João capítulo 1 vai falar: o Espírito Santo foi dado para guiar a igreja em toda a verdade. Jesus disse que quando ele fosse, o Espírito viria para ensinar toda a verdade e para apontar para ele, né? Então esse texto se insere no enredo bíblico, né, da revelação progressiva e do discernimento espiritual, culminando na pessoa e na obra de Cristo, na encarnação da verdade. Toda doutrina e espírito devem ser avaliados à luz da verdade das Escrituras. E concluo aqui dizendo que o apóstolo João nos chama à vigilância espiritual. Discernir os espíritos é uma expressão do amor à verdade e à fidelidade de Cristo. Como cristãos, nós precisamos estar atentos para discernir o que é a verdade numa era de confusão, em meio a tanta confusão de informações. Amém?